Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo pra você que está aqui me ouvindo. Boa segunda-feira. Domingo é um bom dia pra gente trazer este episódio falando sobre rotina, não é mesmo? Caraca, eu achei que eu já tivesse falado disso, mas essa semana, sei lá por que me veio esse assunto. Sei lá por quê, né? Porque eu falei bastante disso essa semana, porque eu tô completamente fora da minha rotina desde início de dezembro e já não tava aguentando mais. Não tava aguentando mais. Esse foi o assunto central aí da minha semana de volta de férias, de viagem de férias e volta retomada, começo da rotina nesse 2025. E aí resolvi falar disso, abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, Bela Reis. Se você não me segue, por favor, me siga lá, em que eu perguntei, né, o que vocês gostariam de ouvir falar sobre isso, perguntas, dúvidas. Não sou uma especialista em rotina, em porra nenhuma, mas tenho alguns pitacos para dar como alguém que cresceu completamente sem rotina, passou a ter uma rotina a partir da maternidade e me tornei uma pessoa bastante rígida com a minha rotina, o que também me causa algum sofrimento. E acho que me identifico com várias mensagens que eu recebi em relação a isso e estou num momento de tentar balancear aí um pouco as coisas. E aí, nesse processo de ser alguém completamente sem rotina e aprender sozinha, né, como ter uma rotina, como gostar, como implementar, como entender como é que isso funciona, eu acho que tenho algumas coisas legais, assim, para debater e dividir aqui nesse podcast. Eu queria começar esse assunto falando que agora tem essa trend, né, nas redes sociais, em que as pessoas dividem uma rotina completamente irreal. Né, galera de vestibular que acorda 3 da manhã para estudar, gente que acorda 5 da manhã para fazer atividade física, devocional, meditação, ler um livro, antes de 9 da manhã já fez tudo. E aí, gente, vale o lembrete de que muitas dessas pessoas são cercadas de privilégios, não têm a vida que você aí tem. Não tem filho, não trabalha, ou então trabalha com muita flexibilidade. Eventualmente não precisam cuidar da própria casa, lavar as próprias roupas, né, cuidar do próprio lixo. E aí realmente sobra bastante tempo para você fazer um zilhão de coisas com hora marcada, de atividades e momentos para você dentro do seu dia. Então, antes de se comparar com os outros e com essas trends aí de rede social, é bom a gente olhar o contexto, né, de onde está vindo essas coisas que estão sendo ditas. Porque é o caminho de uma frustração muito grande você querer ter uma rotina que não é compatível com a sua vida. E aí, parto deste ponto inicial em que não é dessa rotina que nós vamos falar aqui. Vocês jamais vão me ouvir falando que, nossa, todo mundo tem que acordar às 5 horas da manhã. Não acho que para você ter uma rotina saudável você tem que acordar cedíssimo, porque para mim rotina é sobre previsibilidade, muito mais do que horários inflexíveis, horários rígidos. É sobre previsibilidade e um pouco de segurança, de estabilidade na sua vida no meio do caos. Não precisa acordar às 5 horas da manhã, igual as blogueiras, para isso, porque um coach disse que você tem que acordar esta hora para XYZ. Cada um tem a sua própria vida. Então, para começo de conversa, rotina, para mim, esse assunto, né, parte de alguns pontos que eu considero muito importantes. Previsibilidade e segurança, e definitivamente não
horários ou tarefas inflexíveis. Isso tudo a gente vai conversando ao longo deste episódio. Blocos de tempo, espaço para descanso, lazer, atividades pessoais também precisam entrar nesse Tetris da rotina. Também ter espaço para imprevistos. O lembrete de não se organizar para se sobrecarregar. Isso é uma coisa muito importante. E não ter medo de testar e voltar atrás. Como eu estava dizendo, eu era uma pessoa que não gostava de rotina. Para mim, rotina tinha a ver com obrigação, com engessamento, que eu não curtia essa ideia, né? Para mim, a ideia de não ter rotina tinha a ver com liberdade, eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Isso, na minha cabeça, era bastante romantizado, assim, como o melhor dos mundos. E eu cresci numa casa sem rotina. O que sempre deu contorno na minha casa era o horário, né, de trabalho da minha mãe e o meu de escola. Mas, fora isso, eu não tinha muito, né, uma rotina rígida do que eu precisava fazer. Eu só fui realmente ter uma rotina quando meu filho nasceu. Até então, eu, ia dormir 4 horas da manhã, acordava a hora que desce, eu sempre trabalhei de tarde, então não precisava acordar cedo, não tinha muito uma sequência de coisas que eu fazia no dia, não era nem um pouco assim organizada nesse sentido. Mas a partir do momento que meu filho nasceu e eu comecei a trabalhar muito mais, tendo várias demandas diferentes, de fontes diferentes, de trabalhos diferentes para atender, eu precisei me organizar para não surtar e mesmo assim surtei. Mas para mim foi muito marcante, eu lembro, sempre falam isso, né, de que bebê, criança precisa ter uma rotina, porque isso traz um senso de segurança para a criança e evita birra, choro, ataques, né, que a criança fique desestabilizada e tal. E também é bom para as famílias. E aí eu me lembro do nosso primeiro dia em casa, que a gente ficou... No primeiro dia em casa, né, gente? Cheguei da maternidade, fiquei ali curtindo meu filho, falando com as pessoas e tal. Era pandemia, meu filho e meu marido. E aí a gente foi nessa, do tipo, tamo ali curtindo, vamos jantar, a criança vai ficando meio estressada, aí chora, mama, troca fralda, chora, mama, troca fralda, aquela coisa de recém-nascido. Fomos dar banho nele, mamar e botar pra dormir. Cara, quando a gente foi botar ele pra dormir, e ele dormiu, eram 10h30 da noite e a gente não tinha tomado banho, jantado, e a gente já tava exausto. Eu lembro que eu olhei pro Rafael e eu falei, essa vai ser a última vez, primeira e última vez que ele vai dormir nesse horário. Amanhã acabou. E daí em diante a gente implementou uma rotina de horário e de ordem de coisas. Então, primeiro ele tomava banho, depois ele mamava, ia dormir, e aí eu levantava da cama, e aí eu jantava, e aí a gente tinha um tempo junto, né, eu e meu marido. Então, a partir daquilo, as coisas começaram a funcionar de outro jeito. E aí depois veio a minha rotina de trabalho, e depois eu fui encaixando as outras demandas. Porque isso é uma coisa que eu recebi na caixinha. Eu vou passar rápido nesse assunto, que eu sei que muita gente que me ouve aqui não tem filho, também não se interessa por esse assunto. Mas a chegada de um filho cria uma nova rotina e um período de adaptação que não acaba, gente. E eu acho que a gente bate muito nessa tecla de chegada de um filho, mas em qualquer momento que a sua vida mude, também é uma nova adaptação. Se você mora sozinho, vai morar com alguém, né, e casa, ou vai morar com uma amiga, ou vai morar com seu namorado. Se você muda o seu trabalho, se o seu horário no trabalho muda, eu só dava plantão de dia, agora eu tenho que dar plantão noturno. Eu pegava 7 da manhã, agora eu vou pegar 2 da tarde. Tudo isso muda a sua rotina. Então, óbvio que filho desestabiliza, né, às vezes uma rotina que já está encaixada. Mas em muitos momentos a gente vai precisar se readaptar. E aí, eu acho que esse pra mim, já bate num ponto de não ter medo de testar e voltar atrás e fazer de novo e testar 1 milhão de vezes até achar uma coisa que funcione. Então, eu testei se era melhor o meu filho mamar primeiro, tomar banho depois e depois do banho já ir direto dormir, ou tomar banho primeiro, mamar depois, entendeu? Você vai fazendo esses testes. É melhor
eu jantar junto com ele e dormir todo mundo junto 10 horas da noite, ou é melhor ele dormir primeiro e eu ter um tempo sozinha depois? Isso vai funcionar diferente entre cada família, entre cada estrutura. E por isso que me irrita tanto essa história desses trends de criador de conteúdo, de coach, com essa porra de que todo mundo tem que acordar 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, para ter uma rotina funcional e saudável. Cara, rotina é uma das coisas mais íntimas e particulares da vida de alguém. Não tem como você querer copiar exatamente a rotina de uma outra pessoa que vive uma vida que jamais será idêntica à sua. As pessoas têm particularidades. As pessoas têm organismos diferentes que se comportam de uma maneira diferente uma das outras. As pessoas têm hábitos, vontades, rotinas, famílias, casas. Tipo assim, acorda 3 horas da manhã para estudar. Mas se você tem um parente que acorda 4 horas da manhã também para ser para trabalhar, a sua casa não vai estar na tranquilidade que estaria na casa da blogueira e que a família dela acorda só às 8, entendeu? Então, assim, a rotina é uma coisa muito individual, muito particular. Então, por favor, não se compare com a rotina dos outros e nem queira copiar fielmente a ordem, horários de outras pessoas, achando que aquilo vai encaixar magicamente na sua vida. Pegue como uma sugestão, como uma tentativa, como uma inspiração e não como uma regra. Vai cagar esse povo que acha que todo mundo tem que acordar 3, 4, 5 da manhã para ter uma rotina saudável, uma vida saudável. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enfim. Então, eu acho que é isso. Não dá para ter medo de testar e voltar atrás. Você que está com um filho em casa recém-chegado, recém-nascido, você que entrou num trabalho novo num horário diferente, você que está começando agora a morar com seu namorado, com a sua namorada, com seu namorade, tem que testar, gente. Vai ter coisa que vai funcionar e vai ter coisa que não vai funcionar. E eu acho que é por isso que a gente precisa estar consciente desse processo para estar de olho na movimentação e entender, tipo assim, isso aí não deu certo. Isso aí não funcionou. Não, isso foi legal. Tem que estar um pouco consciente pra gente perceber que não tá bom. Porque às vezes a gente tá com um negócio incomodando, sabe? Não sabe muito bem o que é. Tem uma coisa que não tá funcionando. Todo dia eu tô acordando mal, eu tô acordando cansada, eu tô acordando não sei o quê. E você não vai percebendo, você não tá consciente daquilo. Você só vai, toma uma caneca de café, sem entender que, putz, talvez eu precisaria dormir mais cedo. Talvez eu tô perdendo a minha janela melhor ali do horário de acordar. Então tem que estar consciente desses processos para você conseguir fazer essas alterações. Aí tem um outro assunto que surgiu, que uma pessoa botou assim: dificuldade de ver graça em rotina. Sinto que a vida é só obrigação e acabo saindo dela. Rotina se ancora no trabalho, então nas férias fico muito perdida. Aí outra: tô escrevendo tese, sempre trabalhei para outras pessoas e cumpri horário. Agora tenho dificuldade de ter horário comigo e minha produção. Ter horário para mim está ligado à opressão e tá sendo péssimo. E aí, eu acho que isso é uma coisa muito importante quando a gente está falando de organização, do que a gente entende como produtividade, de planejamento, né, da semana, de rotina, que é a gente só organiza o que é obrigação e o que é trabalho. A gente não organiza o nosso descanso e o nosso lazer. Enquanto você sentar domingo à noite para organizar a sua semana e você só entupir a porra da sua agenda de trabalho, de tarefa, de chatice, de obrigação, vai ser uma merda ter rotina. É claro que vai ser um exercício merda. É claro que a rotina para você vai estar atrelado a um monte de obrigação, a opressão, a trabalho. Quando, na verdade, a melhor parte, ou talvez uma das partes mais importantes da gente ter rotina, é encaixar nas brechas momentos de pausa. Você tem que se organizar minimamente, dentro do possível, que não é a realidade de muitas pessoas, se organizar para você conseguir pausar, para você conseguir descansar, para você conseguir ter lazer, e não para você se sobrecarregar ainda mais a partir dessa organização. Eu vou atochar todas as minhas tarefas o máximo possível para caber tudo que eu preciso fazer em 12 horas de trabalho. Não é assim. Não deveria ser. Né? Deveria estar calculado nessa sua conta também, dentro dessa
estrutura, essa estruturação de uma rotina, os momentos de prazer, os momentos de descanso, os momentos de pausa durante o dia. Porque isso dá a dimensão de uma rotina que não se ancora no trabalho. De uma rotina em que o trabalho também existe, como várias outras coisas, como a atividade física, como o seu tempo de descanso à noite, como o seu tempo de lazer no final de semana. E não uma rotina em que você só organiza o trabalho. E aí vai fazendo, sem tempo de pausa, sem tempo de descanso, sem tempo de lazer. Quando você tem um tempo livre sem trabalho, você não sabe nem o que fazer para se sentir melhor, para se sentir bem. Você tenta encontrar alguém, já está todo mundo com compromisso, porque você nunca marca antes, nunca se disponibiliza antes, né? Então, eu acho muito importante que a gente olhe para a rotina como um compilado de atividades de várias naturezas. As atividades pessoais, as atividades de trabalho, as atividades familiares, o tempo que você precisa descansar, o tempo que você precisa nutrir o seu lazer. Eu acho que muitas das pessoas que me ouvem aqui têm uma rotina de autônoma, né? De alguma flexibilidade, de home office. Tem até isso, né? Dificuldade de... Aqui nas perguntas. Rotina trabalhando como autônomo e freela. A dificuldade de você estabelecer uma rotina a partir disso. E eu acho que tá muito ligado com essa história de tenho dificuldade de ter horário comigo e minha produção. Ter horário, pra mim, tá ligado à opressão e tá sendo péssimo. Eu acho uma coisa que pra mim eu já tentei fazer e não funcionou. Que é estipular horários pra eu fazer as coisas que eu preciso fazer de trabalho. Então, eu pensar que toda quarta-feira, às 3 da tarde, o meu compromisso vai ser gravar o podcast. E aí, se chega na hora e eu não quero, e eu não tenho ideia, e eu não tenho vontade, eu me fudi. Porque se eu entupir a minha agenda de outras coisas, eu vou ter que me sobrecarregar em outros momentos quando eu resolver gravar o podcast. Então, eu acho que faz muito mais sentido a gente pensar quando é trabalho freela, quando é trabalho autônomo, quando é escrita, né, de tese e tal, como nesse caso, e existe uma dificuldade de a gente marcar um horário com a gente mesmo. Eu acho muito esquisito. Às 2h35 hoje eu vou mandar um e-mail para fulano. Às 4h10 eu vou sentar e escrever um texto assim magicamente. Eu tenho muita dificuldade com isso. Para mim, o que funciona melhor, e eu aprendi isso, enfim, ao longo dessas tentativas minhas, né, de estabelecer uma rotina como alguém que nunca aprendeu a fazer isso quando era criança, pensar por blocos de tempo. Então, assim, neste bloco de tempo da tarde de quarta-feira é o momento em que eu vou gravar o podcast. Quarta-feira é o dia. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser depois do almoço, pode ser no fim do dia. Neste bloco de tempo desta sexta-feira vai ser o momento que eu vou ler algum artigo, algum texto, algum livro, trecho de livro para a minha tese. E aí você tem alguma ainda flexibilidade dentro disso para decidir se você vai ler o livro XYZ, se você vai ler o artigo X ou YZ, se você vai ler depois do almoço, se você vai ler de tarde, se você vai ler de manhã, mas assim, a sua tarefa daquele dia ou daquela semana, se você tiver uma vida mais flexível, eu preciso terminar essa semana tendo lido isso. Quando que eu vou ler? Não importa. O horário certinho que eu vou ler, não importa se eu tenho uma vida flexível. Então, para mim, faz muito mais sentido pensar em blocos de tempo. Tem muita gente que tem muita demanda de responder o e-mail, né? Então, assim, botar um horário para responder o e-mail, será que isso vai fazer com que você, de fato, sente e responda? Ou é melhor botar um bloco de tempo no seu dia, tipo, todo dia depois do almoço, eu sento e respondo e-mail. Ou todo dia no final do dia, a última tarefa do meu dia é sentar e responder e-mail. Será que não funciona mais do que botar um horário fechado, obrigatório? Se é uma coisa que não depende, né, de outras pessoas e do horário de outras pessoas, só depende de você. Para mim faz mais sentido pensar em um bloco de tempo, tipo numa tarde. O que eu preciso fazer nessa tarde? Isso. E aí a ordem, tanto faz.
Foda-se. Se eu vou começar por uma coisa, se eu vou terminar por outra. Mas eu tenho aquele bloco reservado para fazer uma coisa. Eu acho que para mim isso funciona mais do que marcar um horário. Às 2h30 eu vou começar a ler um livro. Porque para mim isso é a receita da procrastinação. Ao longo dessa minha tentativa, né, de estabelecer uma rotina e uma mínima organização, eu entendi que essa rigidez excessiva é a receita, é o caminho perfeito para a frustração e para a procrastinação. Enquanto você se enrijece o máximo possível nos seus horários, nas suas tarefas, eu tenho que, eu preciso e tem que ser nesse horário e tem que ser hoje. Cara, quanto mais você se cobra essa rigidez, mais frustrado você vai ficar, porque a vida é o que acontece enquanto a gente está aí fazendo os planos. E mais você vai ficar, por ficar frustrado, mais vai procrastinar essas atividades e não vai fazer na hora que você determinou que você queria fazer de qualquer jeito, entendeu? Então, isso para mim é muito chave, assim. Pensar em blocos de tempo ou pensar que, se você tem flexibilidade, cara, essa semana eu preciso lavar o meu edredom. Sei lá, sabe assim? Essa semana eu preciso arrumar minha despensa. E aí pode ser na terça, pode ser na quarta, pode ser na quinta, que sobrou um tempo, pode ser de noite que bateu aquela inspiração. Mas é uma coisa que você não precisa ter horário exato, porque aí você bota assim, não, terça-feira eu vou arrumar a despensa. E aí terça-feira você tem um imprevisto no seu trabalho. E aí você não consegue arrumar a despensa. E aí aquilo vira um motivo de frustração, e aí, foda-se, também não vou mais arrumar essa merda. Ou, então não quero mais saber também. Ou então você já socou a sua agenda o resto da semana inteira de coisas e outras tarefas, e aí você não consegue colocar aquilo em nenhum outro dia. Então, para mim, funciona muito melhor. Já que você tem uma vida flexível, quem tem, né, uma vida flexível, abraça essa flexibilidade. Você não precisa ficar colocando hora marcada ou dia marcado certinho para fazer tudo. Bota um prazo, talvez seja melhor. Né? Até quinta-feira eu preciso ter feito tal coisa. Até o fim do mês eu preciso ter feito tal coisa. Eu acho que quanto mais a gente joga contra essa flexibilidade, mais difícil fica. Porque é querer botar uma grade num negócio que não... Por isso que é tão difícil para algumas pessoas implementar uma rotina. Porque a gente fica achando que ter rotina é ter horário. E não necessariamente. Ter rotina, para mim, é muito mais sobre você ter algum planejamento e alguma previsibilidade das coisas que você tem que, ou precisa, ou gostaria de fazer. E ir fazendo esse Tetris, encaixando as coisas ali durante a semana. Não só as coisas de trabalho, mas também as coisas que você precisa para a sua vida pessoal. Então, assim, se há autonomia para você decidir a sua rotina, para você decidir os horários de trabalho, faça isso de um jeito que não se torne um sofrimento, né? Uma rigidez desnecessária, uma rigidez que você não tem, não precisa ter. Isso não quer dizer que vai ser um caos, né? Existe um meio termo entre essas duas coisas. E aí, tem uma coisa que é muito comum, que também recebi na caixinha de perguntas, que para mim foi muito difícil durante um tempo, que uma pessoa mandou assim: planejo A, B e C e acontece D, que atrapalha totalmente o planejamento inicial. Não aguento mais. E aí eu acho muito curioso que eu aprendi isso com a Thaís Godinho, como quase tudo que eu já aprendi na vida sobre organização, produtividade, enfim, 1000 coisas, que é muito importante a gente ter espaço na rotina para os imprevistos. Isso parece muito estranho, né? Você ter um espaço reservado para uma coisa que você não sabe nem exatamente o que é. Isso está diretamente relacionado com você não poder se organizar para se sobrecarregar. Não, minha rotina é toda organizada, toda encaixada, e eu sou muito organizada e eu encaixo tudo para caber todos os compromissos do mundo e eu vou ficando cada vez mais sobrecarregada. São coisas opostas, né? Na minha concepção, a organização tem que existir para você ter tempo também para ter os seus momentos de respiro e de pausa. Para você não se sobrecarregar, para você não ter um burnoutinho, né? E o que eu acho que são esses espaços na rotina para imprevisto?
Isso foi uma coisa que eu aprendi com a Thaís Godinho, que ela sempre falava. Ela é, enfim, né? É autônoma, empresária. Trabalha de forma autônoma. E ela sempre falava, e eu aprendi isso, que eu não marco nada na sexta-feira. Se eu tenho controle da minha agenda, se eu tenho controle do meu... de quando eu posso marcar reunião, ou até, né, se você tem, sei lá, um emprego fixo, mas você pode decidir em que momento você vai marcar uma reunião, em que momento que você vai estar fora do escritório, em que momento você vai atender um cliente específico. Ela sempre falava isso. Cara, não marca nada engessado na sexta-feira, porque ao longo da semana sempre vai ter algum imprevisto, alguma merda, alguma coisa que vai surgir que seja urgente, alguma coisa que vai ter que ser desmarcada e remarcada. E aquele sexta-feira vai ser o dia reservado para absorver as merdas da semana. Se você socar a sua sexta-feira de uma reunião depois da outra, um compromisso na rua, um almoço de trabalho, uma visita a um cliente, não sei o quê, segunda deu uma merda, tu joga pra terça. Terça deu uma merda, tu joga pra quarta. Quarta deu uma merda, tu joga pra quinta. Quinta deu uma merda, tu joga pra onde? Então, pra mim, faz muito mais sentido. Se eu tiver que lotar minha semana de compromisso, eu lotar ela segunda, terça, quarta e quinta. E sexta, se eu precisar, tipo, de manhã, e aí eu tenho a tarde pra absorver as merdas. Tive uma reunião que foi desmarcada, joga pra sexta. Tive um compromisso que eu não consegui ir, jogo pra sexta de tarde. Meu filho ficou doente, não pôde ir pra escola na terça-feira. Eu tinha um trabalho que eu tinha que fazer na terça, jogo pra sexta de tarde. Então, assim, ter a sexta-feira como esse dia coringa que você vai usar para trabalhar, mas principalmente para absorver os merdelês dos imprevistos da semana, é muito importante. E para mim, infelizmente, em muitos momentos, o final de semana também vira esse dia. Eu tento não socar o meu final de semana de programação para ter esse momento de descanso e eu não marco nada de trabalho final de semana. Eu não... deu uma merda, final de semana eu vejo, final de semana eu faço. Não faço isso. Para mim, trabalho é de segunda a sexta e acabou. Mas, em situações de imprevisto, por exemplo, história real, porque eu estou gravando esse episódio sábado às 4h30 da tarde. Eu ia gravar ele ontem às 4 da tarde. Quando eu sentei para gravar, a escola do meu filho ligou que ele estava com febre. Não consegui trabalhar ontem. A partir disso, tive que buscar ele na escola, fiquei com ele. Não dá pra eu gravar um podcast aqui com a criança falando. Não dá. E aí, eu tinha este tempo no final de semana que eu não tinha socado de coisas, que eu já não estava entupido de tarefas de trabalho e que eu pude acomodar esse imprevisto nesse momento. Então, eu acho muito importante a gente ter um momento da semana... E a sexta-feira eu acho que é um dia que funciona, né? Porque é o final da semana, para você acomodar os seus imprevistos. Que imprevisto vai ter, gente? Toda semana a gente vai ter um imprevisto diferente. Se a gente não tiver espaço para acomodar, a gente vai acomodar até 2h da manhã acordado trabalhando. E aí a gente vai se fuder. Ou a gente vai sacrificar o nosso final de semana, que é o tempo de descanso. E aí também é uma merda. Então, assim, se for possível, dentro da sua realidade, abrir um espaço para acomodar esses imprevistos, isso foi uma coisa que mudou, assim, a minha vida. Para mim faz muito sentido. Outra coisa, tristeza de se sentir mal quando sai da rotina. Precisar de rotina para se sentir bem, mas falhar na disciplina. Eu acho que, para mim, essa é a grande armadilha de quem cria uma rotina, para pessoas que são mais metódicas, né, também. Ou que tem, recebi na caixinha também uma pessoa falando, eu sou autista, então eu sou muito apegada à minha rotina, e as pessoas não conseguem entender, né, dificuldade de outras pessoas de entenderem e respeitarem as pessoas que realmente precisam mais de uma rotina, de uma vida mais metódica, para se sentirem seguras, para se sentirem estabilizadas dentro de N questões. E aí eu acho que você ter uma rigidez muito grande, a ponto de isso te causar sofrimento quando você precisa sair dessa rotina, quando o imprevisto acontece, quando você é pego de surpresa com alguma coisa. Cara, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Para mim, esse é o grande lado negativo
da rotina. É o momento em que ela se torna tão rígida que você não se permite a espontaneidade, que também pode ser muito boa em alguns momentos. Em que um pequeno imprevisto vira uma catástrofe na sua vida, emocionalmente, e também na sua vida de trabalho. E aí eu acho que isso, gente, como é que eu trato essa minha dificuldade? Tendo espaço, né? Tendo esse espaço de imprevisto. Então, a partir do momento em que eu tive esse espaço de imprevisto, ficou mais fácil para mim lidar com os momentos em que meu filho ficava doente, não podia ir para a escola, que eu tinha que cancelar coisas de trabalho por causa disso. Eu conseguia acomodar isso em outros momentos, me dava uma tranquilidade. E eu acho que também a gente precisa usar a segurança que a rotina dá pra gente se sentir seguro pra sair dela. E saber que se a gente tem uma rotina que é estabelecida, amanhã tudo volta ao normal. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade um amigo, vamos almoçar durante a semana. Cara, pra mim isso me desestabiliza completamente a minha rotina. O meu marido tem uma folga no trabalho durante a semana. Vamos dar uma volta, vamos à praia. Cara, eu posso não ter nenhum compromisso com o horário. Posso estar naquele meu bloco de tempo. Que eu posso fazer agora, posso fazer mais tarde. Tanto faz. Poderia dar um pulo, tomar uma água de coco na rua, dar uma volta com ele, sair para almoçar. Não vai impactar nada o meu trabalho. Mas a sensação de eu estar saindo daquilo que estava pré-estabelecido na minha cabeça, do que estava na minha previsibilidade na minha cabeça, é muito desconfortável. E em vários momentos eu me atenho a isso. Quando eu acho que, cara, não quero, não dá. Eu continuo na minha rotina. Mas em vários momentos eu pego a minha agenda, olho, eu falo, não, tá tudo bem. Tá tudo bem eu fazer isso mais tarde. Tá tudo bem eu fazer isso amanhã. E eu posso me dar esse passe livre hoje para ter esse momento inesperado de lazer ou de descanso dentro dessa minha rotina que tem uma flexibilidade. Então, eu acho que é bom que a gente se certifique nesse momento em que dá essa angústia de sair da rotina. Olha de novo a sua agenda, olha lá, pensa e lembra que amanhã você vai ter um dia todo na ordem que você teria. Negocia com essa pessoa de, eu posso ir agora almoçar com você, mas aí de noite talvez eu tenha que trabalhar, você vai ter que segurar a onda. Tudo bem? Tudo bem. Então, beleza. Então, qual é a negociação que você vai precisar fazer com você mesmo e com o outro para acomodar aquele imprevisto? Ou os imprevistos ruins ou os imprevistos bons. Um convite para um almoço, um convite para um drink, uma volta que você precise dar. Ou, cara, comecei a passar mal, preciso deitar um pouco, tô com uma dor, fiquei doente. Tudo isso é imprevisto. Tudo isso vai fazer com que a gente saia da rotina. Mas eu acho que isso em relação também às crianças faz muito sentido com crianças e com os adultos, né? Eu sempre fui muito certinha na rotina com meu filho, horário para deitar, horário para dormir, chega da escola, faz isso, isso e isso, nessa ordem, nananana, com essas regras, porque é isso que me dá a segurança de quando entra de férias, a rotina vai pro caralho. E é isso mesmo. É paciência. Quando fica doente, a rotina vai pro caralho. Quando não tem escola, a rotina vai pro caralho. Final de semana, vai pro caralho. Mas eu sei que, em nome da paz da minha vida e também da paz da vida da criança que precisa dessa previsibilidade, segunda-feira tá tudo certo de novo. Então, ter essa base sólida para nos guiar também pode ser o argumento de nos dar tranquilidade de sair dessa rotina. Eu saio da rotina, mas eu vou voltar para ela. É isso que eu gosto, já está estabelecido, eu já sei como funciona. Então, eu acho que esse, para mim, é o melhor argumento para a gente dar conta emocionalmente de conseguir quebrar essa rigidez e evitar esse mar, né, de frustração e de perda de momentos legais que a gente possa viver, ou de angústia quando a gente fica doente, ou quando a gente tem esse imprevisto que essa rigidez causa. Aí, eu acho que uma das últimas coisas que eu queria falar... Não, duas coisas mais que eu queria falar, tá?
que é assim, que uma ouvinte botou assim, que fica uma rotina, dessa história da rotina que se ancora muito no trabalho, então nas férias fica muito perdida. Gente, pra mim, férias é pra viver sem obrigação. Se você quiser acordar mais tarde, tudo bem. Se você quiser almoçar mais tarde, tudo bem. Se você não quiser ir malhar às 7 horas da manhã nas suas férias, tudo bem. Eu não entendo férias como um grande momento em que você precise manter uma rotina de atividades. Não, todo dia de tarde eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que, sei que, malhar todo dia de manhã, mesmo estando de férias e manter uma rotina. Cara, tá tudo certo. Tipo assim, é um mês no ano. Quem tem férias de um mês, é um mês no ano. Que você vai viver com um pouco mais de leveza, sem estar preso numa rotina mais rígida. Então tá tudo bem ficar um pouco perdido, acordar e falar, caraca, não tenho a menor ideia do que eu vou fazer hoje. Sabe? Eu não sei se precisa, a menos que, por alguma questão muito particular, a rotina seja muito imprescindível para manter você regulado emocionalmente e não ter rotina nas férias te desestabilize muito emocionalmente, eu acho que tá tudo certo a gente não se pressionar por essa porra. Esquece esse povo que diz que tem que manter uma rotina mesmo nas férias. Foda-se se você não malhar nas férias, se você não acordar 6 horas da manhã todo dia das férias, se final de semana você quiser ficar mais tempo na cama, sabe? Você tá de férias. É final de semana, tá tudo certo. A gente também precisa de um pouco de espontaneidade, de leveza, na minha opinião, tá? Nesses momentos. A menos que, por alguma questão particular, viver sem uma rotina te desestabilize emocionalmente. Então, você vai ter uma rotina de quando você está trabalhando e você vai testar uma rotina de quando você estiver de férias. O que isso significa? Você vai planejar? Ah, não, estou de férias. Terça eu vou não sei onde, quarta eu vou encontrar meu amigo, sexta eu vou fazer uma sessão de filme eu sozinha na minha casa. É isso que vai conseguir te organizar melhor? Então tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. O mais importante dessa história toda é entender que rotina é uma coisa muito particular. Não adianta a gente querer copiar a rotina de outra pessoa. A gente pode usar como inspiração. Não dá pra gente olhar a rotina de outro e querer que a nossa seja exatamente igual. Não dá pra gente ter medo de testar rotinas diferentes, opções diferentes. E se der errado, voltar atrás e retomar de onde a gente parou. Então, para mim, esse é o cerne da questão. E aí, a última coisa que eu queria falar, que para mim tem a ver com a previsibilidade, também, né? É uma mensagem que eu recebi que é muito interessante. Uma pessoa mandou assim: como se adaptar a uma vida sem rotina? Viajo muito ao trabalho, horários confusos. E aí eu acho muito interessante como a gente tem na nossa cabeça que ter rotina significa que a gente vai fazer as mesmas coisas todos os dias. E aí, se a gente vai fazer uma viagem de trabalho, isso automaticamente significa que a gente saiu da nossa rotina. E pra mim, rotina não tem nada a ver com fazer a mesma coisa todos os dias. Pra mim, rotina tá nas pequenas coisas. E tem muito mais a ver com segurança, previsibilidade, o conforto dessa previsibilidade. E evitar o desconforto de você não saber muito bem o que fazer, de você estar vivendo todo dia uma experiência toda nova, de tipo, de estar perdido. Evitar essa sensação de estar perdido, sabe? Para mim, a rotina é sobre isso. Você ter segurança, alguma estabilidade, algum conforto, alguma previsibilidade. Por isso que eu não acho que uma rotina de trabalho em que seus horários mudem muito, ou que você viaje muito, faça com que você seja automaticamente uma pessoa sem rotina. Pra mim, a rotina, vou dar um exemplo, tá? Pra mim, rotina não tá em acordar todos os dias no mesmo horário, fazer todos os dias a mesma coisa, dormir todos os dias no mesmo horário, malhar todos os dias no mesmo horário. Não necessariamente, entendeu? Pode ter a ver para algumas pessoas e para outras pode ser... A rotina pode se apresentar de uma forma completamente diferente. Tipo, se você viaja muito ao trabalho, uma coisa que facilita... Viajo muito ao trabalho, partindo do mesmo aeroporto, da mesma rodoviária sempre. É possível você, toda vez que você vai viajar ao trabalho, marcar o mesmo horário do ônibus ou do avião?
Porque aí você já sabe que no dia que você vai viajar, você vai acordar naquele horário todas as vezes. Você vai comer o café da manhã todas as vezes. Você vai sair da mesma rodoviária, do mesmo aeroporto, que você já conhece. Você já sabe quanto tempo você vai levar para chegar. Você já sabe qual é o lugar lá que você gosta de comer. Você já sabe qual é o assento melhor para você sentar e carregar o seu computador, o seu celular. Você já sabe onde é que é a farmácia do aeroporto da rodoviária, você sabe qual é o melhor lanche se você tiver com menos fome, se você tiver com mais fome. Isso tudo traz pra gente noções de previsibilidade, conforto e segurança e estabilidade, que pra mim isso é uma rotina. Você não vai toda vez que você viaja a trabalho acordar num horário diferente, para um aeroporto diferente, que você não sabe o que tem pra comer, o que tem pra... Onde é que tem uma tomada que você carrega seu computador tá ficando sem bateria, você não sabe pra onde é que vai, ou se você viaja de carro, né? Tipo, cara, toda vez eu faço um caminho diferente, toda vez eu pego um carro diferente, sabe, você ter o mínimo de repetição das pequenas coisas já te trazem uma segurança. Você chega toda vez na mesma rodoviária, no mesmo aeroporto, ou toda vez que você aluga o mesmo modelo de carro, né, sei lá, pra viajar a trabalho, você não precisa aprender ou ficar pensando nesses detalhes todas as vezes. Aquilo já sai com uma naturalidade. Ano passado e ano retrasado eu viajei bastante a trabalho. E pra mim funcionava muito, tipo assim, cara, eu tô viajando a trabalho, eu tô fora da minha casa, eu tô fora da minha rotina. Então, assim, se eu chego num dia e meu trabalho é no dia seguinte, nesse primeiro dia eu vou descansar. Eu vou ficar no hotel, vou ficar de boa, eu vou assistir uma televisão, vou ver uma série, eu não vou sair pra comer, eu não vou sair pra conhecer nada, eu não vou, sabe? Trabalhei o dia inteiro, porra, não vou esticar a corda na rua, vou pro hotel, vou ficar tranquila, vou ficar deitada, vou dormir mais cedo. Então, manter o mínimo do que significa uma rotina para os momentos de viagem. Se eu estivesse na minha casa, minha vida ia ser completamente diferente, mas o que significa a sua rotina viajando a trabalho? É depois do seu dia de trabalho você malhar na academia do hotel? É antes do seu trabalho você malhar na academia do hotel? O que isso significa, entendeu? É você fazer a sua mala antes do dia da viagem, no dia anterior você já deixar tudo arrumado? É você pedir para a empresa sempre o voo, a passagem, seja lá o que for, no mesmo horário? Para você conseguir dar um pouco de contorno e se organizar? Já sei que horas eu vou chegar em casa, quando eu chegar em casa já sei o que eu vou fazer. Então, para mim, a rotina tem muito mais a ver com uma previsibilidade que vai te trazer uma segurança de você não ter que toda vez lidar com uma situação nova, do que você fazer todos os dias a mesma coisa, você ter todos os dias os mesmos horários certinhos, todo dia, sabe, aquele... eu não vi Ruptura, né, mas eu vi umas cenas de todo dia você tá lá no mesmo horário, na mesma roupa, contado naquele mesmo computador, fazendo as mesmas coisas. Pra mim não é isso que é a rotina. Pra mim tá nas pequenas coisas. Você chegar no aeroporto e saber que tem uma lanchonete X, que tem a comida que você gosta, e você já vai direto lá e não precisa ficar olhando cada uma das porras das lanchonetes, não sei o que, não sei o que lá. Cara, isso já tira uma creca da cabeça. Entendeu? Então, pra mim, é meio sobre isso. Caraca, falei um monte de coisa, né? Eu acho que falei bastante sobre esse assunto. Gostei, espero que tenha acendido aí algumas luzezinhas na cabeça de quem tá me ouvindo. Isso foram todas coisas que eu fui pensando ao longo desses 4 anos só 4 anos, né? Em que eu sou uma pessoa que tem uma rotina mais fixa, que pra mim se organiza principalmente em torno da escola do meu filho, que também tem que lidar com imprevistos, né, de quando ele fica doente, de quando não tem escola, de férias escolares, de finais de semana, imprevistos de trabalho, que também viajo bastante a trabalho e aí tenho que lidar com momentos, né, diferentes e retomadas e saídas da rotina e retomadas da rotina. Então, eu fui tentando aperfeiçoar isso ao longo desses anos para evitar o sofrimento dos imprevistos, para evitar essa sensação de estar perdida. Acho que em algum momento, e ainda, né, me enrijeci demais, perdi a minha espontaneidade em relação a isso e tento hoje em dia ter esse equilíbrio entre as duas coisas, o que também não é fácil. Então, não sou especialista de porra nenhuma, mas estou aqui dando meus pitacos, né? Para ver se contribui, para ver se acende aí alguma coisa na cabeça.
Já fiquei pensando em várias outras coisas da minha rotina que eu posso encaixar, melhorar. Não acho que valia a pena eu falar aqui qual é a minha rotina, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que pra mim fizeram sentido, né? Pensar esses blocos de tempo, pensar ao longo da semana o que eu preciso fazer até o final da semana e conseguir distribuir isso melhor. Ter, pra mim, o horário de trabalho delimitado no horário que meu filho tá na creche. Então, à noite, eu tenho a possibilidade de descansar de noite, de ficar com meu marido, de jantar com calma depois que meu filho vai dormir. Então, pra mim, é muito importante que ele durma cedo e ele tenha também a rotina dele. Pra mim, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, a gente acorda junto de manhã, eu e meu filho. Então, eu boto o café da manhã dele, tenho que arrumar ele pra escola. Eu tenho muita dificuldade de sentar pra tomar café da manhã no meio dessa agitação. Então, ao longo do tempo, sendo uma merda várias vezes essa logística da manhã, eu entendi que eu prefiro tomar um café com leite, dar o café da manhã dele, arrumar ele pra escola, levar ele pra escola, e na volta depois de levar ele pra escola, quando eu volto pra casa, eu tomo meu café da manhã sozinha, com calma e em paz. Isso foi um ajuste de rotina. Isso tem a ver com ajuste de rotina, sabe? E tem a ver com você ver que o negócio não tá bom e testar outras opções e ver o que funciona melhor. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falem aí o que vocês tiraram aí desse episódio de ideias, de coisas. E, por favor, não fique imitando rotina de blogueira, não, gente. Pelo amor de Deus. Pensa aí, faça você a sua própria vida, a sua própria rotina, as suas próprias estratégias, tá? Conselhos que você pediu, @gmail.com, me mandem casos sobre isso, vai que a gente volta, né, nesse assunto que eu adoro falar. Vocês viram, né? 50 minutos. Hablei que hablei. Um beijo, até domingo que vem. Boa semana pra vocês.